beleza? Aqui quem fala é o professor Lohan de Biologia e hoje nós vamos à resolução de 3 questões que envolvem conhecimento sobre o tecido sanguíneo, assunto esse visto dentro da histologia animal. Vamos à primeira delas. Analise a tabela a seguir, na qual é apresentado o resultado de parte de um hemograma de um indivíduo adulto do sexo masculino com peso e altura compatíveis. E aí você vê aqui a tabelinha representando o hemograma desse paciente, o popular exame de sangue. O resultado apresentado indica que esse indivíduo tem uma predisposição a alternativa A, anemia, alternativa B, infecção, alternativa C, hemorragia, alternativa D, ciclemia, alternativa E, talassemia. Então, para você, pessoal, responder essa questão, você tem que fazer a interpretação desse hemograma, desse exame de sangue, né? Onde, nesse hemograma, você vai ter os elementos figurados sanguíneos, que representam as células do sangue, né? Hemácias, os glóbulos brancos ou leucócitos, sendo representados aí no hemograma pelos neutrófilos, pelos linfócitos, pelos eosinófilos e pelos monócitos. Todos eles aí são exemplos de células de defesa, chamados de glóbulos brancos ou leucócitos. E nós temos também as plaquetas, que são fragmentos celulares que têm função diretamente relacionada ao processo de coagulação sanguínea. Quando você olha, pessoal, também para esse hemograma, né, além de você ter a coluna dos elementos figurados, você tem duas colunas com os valores, né, desses elementos figurados sendo encontrados na corrente sanguínea desse paciente e os valores de referência. Então, quando você olha, por exemplo, para as hemácias, né, o valor encontrado foi 5,2 e o valor de referência é entre 4,5 e 6. E aí, ao lado, ele coloca a unidade de medida utilizada pelos profissionais da saúde, né? Tá certo? Quando eles vão analisar o hemograma para ver a quantidade de hemácias na corrente sanguínea de um determinado paciente. Quando você olha aí para os neutrófilos totais, aí o valor encontrado, 59, né, e o valor de referência, entre 51 e 65, em porcentagem, tá bom? Quando você olha aí para os monócitos, o valor encontrado, 7, valor de referência, entre 2 e 14, né, em porcentagem. Ok? Então, através da análise desses dados, desses números, dá para você identificar se, por exemplo, algum desses elementos figurados estão ou em quantidades acima dos valores permitidos ou em quantidades abaixo, né? Certo? O ideal, pessoal, é que esses elementos figurados, eles nem estejam, né, em altas quantidades, bom, nem eles estejam em baixas quantidades. O ideal seria estar entre valores, né, que estejam entre os valores de referência. No caso aí, quando você olha para a quantidade de hemácia, o valor encontrado é 5,2, que é justamente um valor entre os dois valores de referência, entre 4,5 e 6. Quando você olha, por exemplo, para os eosinófilos, o valor encontrado é 2, que é justamente um valor entre os valores de referência, que é 1 e 4. E aí, pessoal, fazendo essa análise, dá para você perceber nesse hemograma que praticamente todos os elementos figurados que foram analisados nesse exame, eles estão em valores normais na corrente sanguínea desse paciente, com exceção das plaquetas. Lá, né, na parte de baixo do hemograma, o último elemento figurado. Quando você olha para as plaquetas, o valor encontrado foi 68. Né? E o valor de referência é entre 150 e 500. Então, isso mostra, pessoal, que esse paciente ele está com uma quantidade muito baixa de plaquetas na corrente sanguínea dele. E aí, isso vai gerar uma consequência. Qual seria a consequência? As plaquetas, pessoal, elas participam diretamente do processo de coagulação sanguínea. Se eu tenho uma pequena quantidade de plaquetas na minha corrente sanguínea, isso vai prejudicar esse processo de coagulação. A coagulação não acontecendo, isso vai predispor o organismo a ter processos hemorrágicos sendo desencadeados com mais facilidade. Né? Então, como esse indivíduo ele tem uma menor quantidade de plaquetas na sua corrente sanguínea, abaixo dos valores normais, tá bom? Então, esse indivíduo ele vai ter uma predisposição maior a ter processos hemorrágicos, o que você encontraria na alternativa C, tá bom? As demais alternativas, por que elas vão estar erradas? A alternativa A, pessoal, que fala anemia, a alternativa D, que fala ciclemia, e a alternativa E, que fala talassemia, todas estariam relacionadas às hemácias. A ciclemia e a talassemia, que ele traz nas alternativas D e E, são tipos de anemia. A ciclemia é a chamada anemia falciforme, que é um tipo de anemia genética, tá bom? E a talassemia é a chamada anemia do Mediterrâneo, também denominada, né,
por essa outra nomenclatura, tá bom? Qualquer tipo de anemia, pessoal, vai ter relação com as hemácias, porque a anemia é um mau transporte do oxigênio. Função essa desempenhada por essa célula. As hemácias vão chamar de glóbulos vermelhos. E se você olhar, né, para os valores de referência aí das hemácias, tá bom? E para o valor encontrado, você vai conseguir concluir que a taxa de hemácias, a quantidade de hemácias na corrente sanguínea desse paciente, ao qual o hemograma foi feito, está normal. Então, ele não vai ter nenhum problema relacionado à anemia. Então, de cara, você já eliminaria a alternativa A, a alternativa D e a alternativa E, tá bom? E a alternativa B, pessoal, fala em infecção. Processos infecciosos são desencadeados através da invasão de antígenos, agentes estranhos, como bactérias, né, vírus, tá bom? E esses agentes estranhos, pessoal, esses agentes invasores, eles têm que ser combatidos pelas células de defesa. Então, os processos infecciosos estariam relacionados aos glóbulos brancos, aos neutrófilos, aos linfócitos, eosinófilos, monócitos. E se você observar, a taxa de todos os glóbulos brancos estão normais na corrente sanguínea desse paciente. Caso houvesse algum processo infeccioso, essas taxas elas estariam aumentadas, mostrando, né, que o organismo está produzindo, está mandando mais leucócitos para o local da infecção para combater aquele agente responsável pelo processo infeccioso. Ok? Portanto, ficaríamos com a alternativa C, hemorragia, e vamos dando sequência. Nossa segunda questão fala o seguinte, pessoal. Nos hemogramas, conhecidos popularmente como exames de sangue, diversas características são avaliadas. Hemogramas de 3 pacientes, X, Y e Z, foram realizados para determinar se eles estavam em condições de sofrer cirurgias de ponte de safena, nas quais parte de vasos sanguíneos das pernas são removidas e implantadas no coração, substituindo artérias cujo funcionamento esteja comprometido. Os resultados parciais dos 3 hemogramas estão apresentados na tabela. Então, você tem os tipos celulares analisados, hemácias, plaquetas e leucócitos totais, os valores normais, tá bom? E os valores encontrados nos pacientes, ok? Com base nesses resultados, os médicos suspenderam a cirurgia de um dos pacientes. Identifique o paciente que teve a cirurgia suspensa e diga por que os médicos tomaram tal decisão. Pessoal, para um paciente ele submeter a um processo cirúrgico, principalmente uma cirurgia que é mais invasiva, como uma ponte de safena, que vai ter corte de vasos sanguíneos, esse paciente ele tem que estar com uma quantidade de plaquetas normais, que é para o processo de coagulação sanguínea ele acontecer de maneira eficaz, para evitar processos hemorrágicos. Quando você olha para a quantidade de plaquetas desses 3 pacientes, observem, né, que no paciente X, a quantidade de plaquetas está bem abaixo dos valores normais. Então, consequentemente, esse paciente X, ele não vai poder submeter a um procedimento cirúrgico, porque como a quantidade de plaquetas no organismo dele está abaixo dos valores normais, o processo de coagulação no organismo dele durante a cirurgia de ponte de safena, quando houvesse corte de vasos sanguíneos pelo médico, não iria acontecer da maneira adequada. E esse paciente ele teria uma maior predisposição até hemorragia, inclusive podendo chegar a óbito, né, durante esse procedimento cirúrgico. Então, o paciente que teria a cirurgia suspensa seria o paciente X. E aí você justificaria, né? Pois este encontra-se com o número de plaquetas abaixo dos valores normais, prejudicando o processo de coagulação sanguínea e predispondo esse paciente a ter processos hemorrágicos com mais facilidade durante o procedimento cirúrgico. Ok? Beleza? Vamos para a nossa última questão da Unicamp. Fala o seguinte: quando há um ferimento na pele, bactérias podem penetrar no local da infecção. E aí ele faz 3 questionamentos, tá bom? Item A: que células irão se dirigir ao local para combater as bactérias invasoras? Item B: explique o processo pelo qual essas bactérias serão eliminadas. Item C: a que se deve a formação de pus no ferimento, tá bom? No item A, pessoal, quando pergunta quais são as células que vão se dirigir até o local da infecção, são células de defesa. No caso, seriam leucócitos ou glóbulos brancos, para combater essas bactérias, tá bom? E aí, quando a gente fala leucócitos, são vários tipos, né, de células, a gente pode especificar alguns. Durante uma infecção bacteriana, por exemplo, vai até o local da infecção leucócitos denominados de basófilos. Esses basófilos, pessoal, eles liberam substâncias na nossa corrente sanguínea chamada de histamina. E essa histamina ela tem a capacidade de causar uma vasodilatação
dos nossos vasos sanguíneos, que é para justamente permitir a chegada de outras células de defesa, como o caso dos monócitos, que vão se transformar em macrófagos, e os neutrófilos. Essas duas últimas, macrófagos e neutrófilos, são células de defesa que vão combater diretamente as bactérias, através do processo de fagocitose. Então, a gente pode resumir as nossas ideias da seguinte maneira, ó. Irão até o local da infecção células de defesa, tais como os basófilos, que irão fazer a liberação de histamina, ocasionando uma vasodilatação, permitindo a chegada de monócitos, que transformam-se em macrófagos, e estes são auxiliados ainda pela chegada de neutrófilos, ajudando na fagocitose das bactérias. Tranquilo? Beleza? Vamos dando sequência. Item B, explique o processo pelo qual essas bactérias são eliminadas. Essas bactérias elas serão eliminadas, pessoal, pela ação dos macrófagos e dos neutrófilos, que vão fagocitar essas bactérias. A fagocitose é aquele englobamento de partículas, quando a célula engloba uma partícula do meio extracelular para o meio intracelular. E lá no interior da célula, essa bactéria vai ser levada para uma organela, no caso os lisossomos, para que ela seja, destruída e, consequentemente, eliminada. Então, o principal processo envolvido na eliminação das bactérias seria a fagocitose, que seria o englobamento dessas partículas ou patógenos, realizado tanto pelos macrófagos quanto pelos neutrófilos, que são células de defesa com capacidade de fagocitar partículas estranhas. E o item C, pessoal, aqui se deve à formação de pus no ferimento. O pus, pessoal, que é aquela secreção que geralmente tem uma cor amarelada, esverdeada, com mau cheiro, nada mais é do que o resultado de, nessa batalha entre células de defesa, principalmente neutrófilos, e o agente invasor, como as bactérias, nessa batalha, pessoal, nessa guerra, tanto vai haver a morte dos neutrófilos na disputa com as bactérias, quanto vai haver a morte das bactérias na disputa com os neutrófilos. Bom, e aí, nesse caso, o pus, ele nada mais é uma consequência da morte dessas células de defesa, dos neutrófilos, são restos de neutrófilos mortos, e também da morte de bactérias. Tranquilo? Então, o pus seria consequência da morte de bactérias e neutrófilos no local da infecção. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até a próxima.